A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos companheiros, irmãos, irmãs, servas do Deus Altíssimo, os ouvintes, amados, tementes da fé, e todos quantos estão ao alcance desse áudio. Meu nome é pastor Sérgio Gomes, e mais uma vez à disposição do onipotente poder do Senhor, venho trazer meu auxílio, minha ajuda, minha cooperação, tudo quanto posso fazer para que assim então dê-se o devido cumprimento à palavra de Deus em todo o tempo. Romanos capítulo 5 nos traz um ensinamento para a nossa oração, meditação muito glorioso. A Bíblia diz a seguinte palavra: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glorioso, majestoso, magnífico, reto, santo, eterno, temível, piedoso, onipotente, onisciente, onipresente Deus. Louvado e engrandecido, Senhor, seja em todo tempo o teu nome. Ó, como alegra-me, ó Deus, a minha alma em dar continuidade à caminhada da oração. Tua palavra diz, ó Deus, meu Pai, que a duração das nossas vidas é de 70 anos. Porém, Senhor, alguns, pela sua robustez, alcançam aos 80 anos. Mas o que passar disso, Senhor, é enfado e cansaço, conforme diz a tua palavra. Senhor, eu quero te engrandecer, te louvar, te bendizer, reconhecer a tua magnitude, a tua magnificência, o mundo invisível, eterno, soberano de Deus e toda a ciência transcendental que pela infinita misericórdia do Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó, tem chegado até a vida daquele que crê e confia no teu santo nome. Hoje é mais um dia, ó Deus, que em piedade e misericórdia o Senhor tem preenchido os nossos corações para que caminhemos, ó Deus, não apenas a nos ocuparmos para fazer as coisas terrenas temporais, mas acima de tudo para fazer o que agrada ao Senhor. A palavra do Senhor nos leva neste dia de hoje, diante da comunhão na estrada da salvação, que nós devemos entender o grande benefício da parte de Deus. Então o Escrito Sagrado, que ora vamos utilizar para a oração, é: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, querido, eterno Deus, porque tens aberto, a Deus, portas, caminhos, janelas, e não obstante, Senhor, em muitas ocasiões tem nos dado caminho sobre as águas, sobre os rios, sobre os mananciais, e até mesmo, ó Deus, coisas gigantescas, então caminhamos nós sobre os oceanos. Senhor, estamos em caminhada de salvação. Precisamos manifestar não apenas o pedir, mas também, ó Deus, o agradecer. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, a coisa gloriosa que há é que quando nós, assim, lançamos a nossa gratidão, vemos então que nós estamos, ó Deus, na condição de justiça diante de Deus, lavrada por causa da sua palavra, mediante a justificação. Então aqui o texto está dizendo: justificados, pois, mediante a fé. Se ora estamos justificados em Cristo Jesus, estamos devidamente legalizados, para que assim então tenhamos a paz com Deus e por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó querido e eterno Deus, em muitos momentos nós até mesmo pedimos, porque a tua palavra nos dá esta condição. Mas conforme o onipotente poder do Espírito Santo, Senhor, vai trazendo as devidas razões em nossas almas, então com grande alegria vemos, ó Deus, o quão grande é a obra de Deus, assim em nos ajudar, em nos abençoar,
porque uma vez que estamos justificados, ó Deus, pela fé, estamos também em paz com Deus. E é por isso que aqui o escritor, ele faz questão de mensurar, Senhor, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Esse é o momento, Senhor, em que nós devemos deixar registrado no livro da vida. Eu estou aqui juntamente com os ouvintes, com os irmãos, com as irmãs queridas e amadas, conhecidas de Deus. Estou aqui com os tementes da fé, Senhor, e com os demais simpatizantes da obra salvadora de Jesus Cristo. Desejo trazer a minha contribuição, enquanto assim eu posso fazer. É bom que o homem tenha, Senhor, o compromisso e lance sobre a sua vida a obra gloriosa da gratidão de Deus. O apóstolo Paulo teve tempo, a Deus, de pregar, de ensinar, de se salvar e de fazer, meu Deus, valer as inúmeras explicações ao qual o onipotente Espírito Santo lhe deu, para que assim ficasse devidamente resolvido de forma muito gloriosa muitos pontos ao qual o homem não teria como jamais lançar-se a saber se não fosse a elucidação do onipotente poder a usar o grande apóstolo Paulo em meio à obra do Senhor. No capítulo 5 de Romanos diz bem claramente: justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Algo muito interessante, querido Deus e eterno Pai, é que os irmãos possam compreender o nível, a Deus, de profundidade, juntamente eu, assim como a bondade de Deus. Todos nós estamos naturalmente, aqueles que estão justificados mediante a fé e a paz com Deus, estamos justificados diante de Deus. Então nós vemos o quão grande é a obra salvadora ao qual Deus nos deixou uma condição de homens e mulheres, servos e servas de Deus, diante de uma relação com a justiça de Deus. É muito bom que nesta caminhada da oração nós sejamos gratos por inúmeras providências divinas, soberanas, que o qual estamos aqui neste momento de oração, agradecendo a Deus. Um homem justificado é um homem que está legal diante dos olhos e da graça divina de Deus. E por meio da fé temos também paz, porque gozamos assim da paz que vem do Filho de Deus. E é por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós temos a devida legalização para as nossas vidas. Ora, é muito bom saber que a igreja é um organismo vivo. Ela é formada por pessoas e mais pessoas, por homens, mulheres, crianças, jovens e adolescentes. Mas há um momento em que nós vemos claramente que o acesso aos altos céus, ele requer que o homem esteja devidamente legalizado. Estar legalizado é estar sendo reconhecido por Deus dentro de um processo de justificação. E se justificados estamos verdadeiramente mediante a fé na pessoa de Cristo, então temos paz. E aí vemos assim a grande obra do Salvador Jesus Cristo. E assim, diante desta obra, desta caminhada de oração, eu desejo que Deus possa nos abrir o devido entendimento, o devido mover de gratidão, de agradecimento, uma vez que é uma obra pensada, elaborada e definitivamente decidida por Deus. Como é bom que nós assim possamos ver o grande valor de andarmos legalizados diante de Deus. Mas nem todos podem dizer tal coisa, porque a palavra do Senhor, ela verdadeiramente, ela nos dá inúmeras oportunidades. Muitos homens tiveram a oportunidade de viver uma vida com Deus. Todavia, eles foram vivendo. O que mais não sabiam é que seriam surpreendidos com a própria vida, ali lhes levando à morte. Enquanto temos tempo, Senhor, dá-nos graça, fome e sede, para que aqui possamos nos ajuntar. Eis que é uma seara, Senhor, ao qual desejo dar a minha contribuição.
e desejo com todo carinho, com todo amor, fazer esta reunião de oração, ó Deus, na oração da meia-noite, e trazer meus irmãos ao meu coração, e que o coração dos meus irmãos venha até mim, e assim nós, cingidos cada um pelo onipotente Espírito Santo, possamos temer a Deus. Recebemos uma oportunidade grandiosa de sermos justificados mediante a fé. Então temos a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ora, centenas de milhares de pessoas assim arbitraram uma vida para si próprio, desprezando, afastando-se e lançando-se a fazer a sua própria vontade. Nunca imaginaram que um dia, aquele dia que seria o dia inteiro assim vivido, que naquela noite haveria de ser a sua despedida. E em muitas ocasiões, muitos homens e mulheres nunca imaginaram que aquela manhã ou que aquela tarde seria o despedir dos seus últimos suspiros sobre a face da terra. Então eu glorifico e exalto o nome do meu Senhor, e diante desta caminhada de oração, desejo eu, juntamente com os meus amados irmãos e companheiros em Cristo, acompanhar a palavra sagrada de Deus. Há um texto que o próprio apóstolo, ele fala de forma muito gloriosa, que é o 5, verdadeiramente assim no 9, capítulo 5, verso 9 de Romanos. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Ó querido e eterno Deus, algo extraordinário, maravilhoso é quando o homem vai trilhando no caminho da salvação. A tua palavra diz que a oração do justo, ela muito pode em seus efeitos. E eu aqui estou, Senhor, juntamente com teus servos, com teus filhos, com os teus eleitos, a gozar desta oportunidade, desta noite. Estamos então, ó Deus, justificados, legalizados, porque mediante a nossa fé no Salvador Jesus Cristo, nós agora seguimos uma viagem, ó Deus meu Pai, devidamente legalizados pela reconciliação dos homens com Deus. Esta é uma noite, Senhor, que nós temos, assim, muitas necessidades, mas é muito importante que o homem entenda que a oração é uma conversação que o homem tem com Deus. Se ele está devidamente angustiado, então ele vai rogar, ele vai implorar, porque a conversa precisa ser acelerada. Assim, então, vai por diante também. Quando ele tem uma gratidão, ele conversa e agradece a Deus. Eu creio que não há nenhum momento, uma única conversa, para que nós venhamos apenas pedir. Uma conversa com Deus, ela se dá de forma muito gloriosa. Temos diante do nosso olhar espiritual, diante da nossa vida, verdadeiramente a pessoa de Cristo Jesus. Ele diz na sua palavra: eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida. Hoje é um momento, querido irmão, querida irmã, esse é o momento, ouvinte, esse é o momento para que todos os tementes da obra de Deus possam entender. Quem porventura vai ter prazer de atender um homem ou uma mulher noite e dia que só sabe pedir? Porque se Deus é uma pessoa, nós temos que conjecturar, temos que conversar, temos que agradecer por uma obra tão poderosa, uma obra tão gigantesca e que não cabe de maneira alguma mais mudança, porque nós temos um Deus imutável. Então, na sua palavra, ele diz bem claramente: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Obrigado, querido Deus. Obrigado, meu querido Senhor. Obrigado porque na caminhada da salvação nos dá fome e sede, não apenas de pão, ou até mesmo, ó Deus, sede de água. Temos sede, ó Deus, meu Pai,
de manifestar a nossa gratidão, de abrir os nossos lábios, de agradecer a Deus e assim fazer o que seja a sua vontade. Pois a tua palavra, Deus, vai nos vivificando, vai nos dando graça, Senhor, e na caminhada da oração, todos nós vamos ficando cada vez mais devidamente agradecidos a Deus. A palavra do Senhor diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ó querido e eterno Salvador, sempre desejo me lembrar dos teus esforços, ainda como tão jovem, lançado em meio à salvação. Quantos dias foram, após a sua juventude, dias de luta, dias de verdadeira batalha, em que muitos homens, os próprios da casa de Deus, lhe perseguiam para que fossem assim lhe tirar a própria vida. E não obstante, bem desembarcou o Salvador, ainda como criança, verdadeiramente, estou falando como criança, já procuravam então tirar-lhe a própria vida. Mas em nome de Jesus Cristo, eu desejo que fique registrado, meu Senhor, diante da caminhada desta oração, no livro da vida das obras, que ora estamos aqui, embarcados, ó Deus, num único pensamento de fazermos-nos verdadeiramente agradecidos a Deus, porque fomos justificados, Senhor, mediante a fé, e temos a certeza de paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó bendito, querido e eterno Deus, é muito bom o homem andar devidamente legalizado na justiça sagrada de Deus. E aqui, Senhor, a tua palavra diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amado e querido Deus, eu desejo a Deus que na companhia dos meus amados irmãos, as irmãs amadas conhecidas de Deus, os ouvintes, os tementes, sim, Senhor, todos quantos são os demais, ó Deus, simpatizantes da fé na obra salvadora de Jesus Cristo, ó, que fique escriturado lá no livro da vida a nossa gratidão, uma vez que éramos inimigos de Deus e nos fomos assim, então, nós fomos reconciliados com Deus através da obra, ó Deus, do derramamento de sangue do Salvador Jesus Cristo. Imagina, Senhor, quão grande foi aquele dia, ao amanhecer e ali se dirigir para aquela cruz, e ali permaneceu, ao momento das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, pendurado, sendo ali humilhado, zombado, de uma vergonha tremenda, gotejando em sangue e lançando-se em temor e tremor. Em um momento desistiu da grande obra salvadora, e quando chegou ao final das 3 horas da tarde, em meio a toda aquela manifestação em que Deus fez após o meio-dia, a Bíblia diz que ocorreram terremotos, ventos, relâmpagos, e o véu foi rasgado. E quando o véu foi rasgado, abriu-se então a responsabilidade de cada homem ser, Senhor, o seu próprio sacerdote. Eu glorifico a Deus, Senhor, eu glorifico o teu nome, porque tenho a oportunidade de deixar registrado no livro da vida, eu e meus amados irmãos, que assim, antecedendo a nossa partida, ao qual não sabemos o dia, nem a hora, nem como vai ser, manifestamos então, numa única voz, a gratidão por tudo quanto o Senhor Jesus Cristo tem feito pela nossa vida. A palavra do Senhor está dizendo que nós, já estando reconciliados, teremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Obrigado, Deus, porque não obstante justificados, também agora já estamos reconciliados. E é bem verdade, Senhor,
que aqueles que não estiverem nem justificados e nem reconciliados possam ser tocados ou tocadas por esta palavra de oração, ao qual leva até o gasofilácio sagrado de Deus. Sim, Senhor, não tenho de maneira nenhuma, ó Deus meu Pai, assim, uma mobilidade para subir dias e dias em oração e apenas pedir. Desejo eu, Senhor, assim conviver com o Pai, ó Deus eterno, de uma forma que haja uma devida conversação. A oração, ó Deus, da meia-noite, ela tranquiliza o homem para que ele entenda que ele está diante de uma pessoa, e não uma pessoa simples, mas ele está diante da pessoa de Deus Pai, o grande Yahvé. Está diante da pessoa de Deus Filho, o grande Yeshua, e diante da pessoa do Onipotente. Sim, Senhor, Onipotente Deus Espírito Santo. A família real de Deus é compreensivelmente gloriosa, mas cada um de nós recebeu ainda como inimigos. Assim, alcançamos ser justificados e reconciliados. E assim, então, se deu a devida legalização para aqueles que ora já estão em Cristo, mas também há oportunidade nesta noite para aqueles que ainda não foram justificados e nem reconciliados, possam assim manifestar as devidas legalizações, pois que o tribunal de Cristo Jesus está aberto 24 horas. Estamos em oração, estamos pedindo a Deus que fique registrado no livro da vida os nossos agradecimentos por toda a obra ao qual a justificação nos dá o devido direito de estarmos reconciliados com Deus. Obrigado, querido Deus, porque fomos justificados, fomos reconciliados mediante a fé. E assim, Senhor, temos paz, uma paz, Senhor, excelsa, por meio do Senhor Jesus Cristo, ó querido Salvador, ó querido Redentor, que Tu possas deixar escriturado no livro, ó Deus, da vida e das obras, que temos também a sensibilidade de agradecer a Deus, e pedimos a Ti que sejamos perdoados, ó Deus, sim, de todos os nossos pecados, nossos erros, ó Deus, nossas faltas, que possamos, ó Deus e meu Pai, sempre ter a devida gratidão, o devido reconhecimento que foi uma obra salvadora divina. E é por isso que a palavra do Senhor assim nos dá a devida base. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom andar devidamente legalizado. E diante, meu Deus e meu Pai, da história da salvação, temos, ó Deus bendito e poderoso, a misericórdia, a graça de Deus que nos alcançou. Então vamos dormir em paz, verdadeiramente crendo que fomos justificados mediante a fé, e não obstante justificados, mas também reconciliados. Então alcançamos a misericórdia e assim não iremos receber a ira de Deus. Que Deus nos dê graça para que esta palavra de oração possa nos levar sempre e muitas vezes. Não faz sentido somente subirmos as escadarias, as ladeiras e assim alcançar os portais do céu sempre para pedir. Estamos diante do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Estamos diante da pessoa do Salvador Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus. Estamos diante do grande Deus Yahvé. Senhor, que fique registrado no livro das obras da vida, que não apenas nos ajuntemos nós, apenas, Senhor, para te pedir, nós queremos agradecer todos quantos ora já estão devidamente justificados e reconciliados, ó Deus, em paz com Deus. Todavia há muitos, ó Deus, que ainda não se reconciliaram, ó Deus meu Pai, com o Senhor, na oportunidade devida ao qual Deus nos dá nesta noite. Ó amado ouvinte, ó querido companheiro e companheira em Cristo, hoje é o momento em que você tem de fazer assim a sua reconciliação. É o momento de dobrar os joelhos e reconhecer que só existe um caminho, só existe uma única oportunidade
dada por Deus mediante a fé, e essa fé na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. A palavra baseada está em Romanos 5, em que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, querido e eterno Deus, porque nos conduz a Deus a ver o valor da reconciliação e também, Senhor, a trazer o estímulo para que esses que estão a ouvir esta oração possam também adentrarem-se para o mundo espiritual invisível de Deus, verdadeiramente mais sólido do que o mundo real. Haja visto que perduram-se por milênios e milênios os escritos sagrados de Deus. Ora, como servo de Deus, faço uso da minha, ó Deus, oportunidade e desejo também que o Senhor possa usar de misericórdia e compaixão para todos nós. Perdoados sejam todos os nossos pecados, erros, faltas e assim outras obras ao qual entristecemos a Deus. Sim, Senhor, perdoa-nos todos os nossos pecados, nossos erros e as nossas vacilações, pois que a Tua palavra diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Recebe, meu Deus, as orações daqueles que ora estão reconciliando com Deus, e também daqueles, ó Deus, que nesse momento de oração estão confessando seus pecados uns aos outros, que assim possam ser lançados, ó Deus, de forma a estarem justificados e reconciliados na devida paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, aqui eu encerro a minha oração, te pedindo que nos dê, ó Deus, uma noite de sono tranquila através desta oração da meia-noite, pois que nós sabemos que amanhã é mais um dia e que certamente, devidamente justificados, reconciliados, de maneira alguma, Deus não nos negará, de maneira alguma, a sua preservação, a sua guarda, a sua proteção, o seu livramento, o seu escape, o seu poder. Fortalece-nos, ó Deus, pois que temos mais um dia amanhã, e assim não sabemos, ó Deus, de onde virão tais coisas, mas pelo sangue, ó Deus, derramado do Salvador Jesus Cristo, haveremos de seguir mais um tempo a viagem, ó Deus, meu Pai, em direção aos altos céus. Ó querido e amado Deus, recebe as nossas orações, ó Deus bendito, no tribunal sagrado, nos dá força e fé. Esta é a palavra, Deus, que manifesta a Ti. Desde já, te agradeço por tudo, Senhor. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Contribua com esta obra. Por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.